E aí, esquisitos? Quando falo Timothée Chalamet, vocês pensam no cabelo de Lady Bird? Me chame pelo seu nome, adoráveis mulheres? Esse é o Chalamet que lembram? Ou são os quatro rugidos? Tentou conquistar 100 milhões de garotas e conseguiu 1 bilhão? Porque está acontecendo uma grande conversa cultural sobre Timothée Chalamet agora. E eu realmente não estou vendo uma análise mais profunda sobre isso. Tudo parece superficial, tipo, ele faz ópera e balé. Isso é um saco. Odeio ele. Dane-se o balé, dane-se a ópera, sei lá. Eu quero ir um pouco mais fundo, porque eu acho que tem muito mais acontecendo por baixo da superfície com todo esse lance do Timothée Chalamet. Eu não sei onde foi parar a luz, mas vamos continuar. Não acho que balé e ópera foram um motivo de ele perder o Oscar, pois a votação já estava quase encerrada quando aconteceu. Mas a forma como toda a indústria reagiu a isso mostra que tem algo por baixo da superfície sobre o motivo das pessoas se sentirem assim em relação ao Timothée. E a história em quadrinhos do balé meio que deu permissão para todo mundo falar sobre isso publicamente. Mas eu quero ir mais fundo. O momento que levou isso para outro patamar foi aquele evento no estilo Town Hall que ele fez com Matthew McConaughey, onde ele disse isso. Não quero trabalhar com balé ou ópera, nem com coisas do tipo. Mantenha isso vivo, mesmo que ninguém se importe. Todo respeito ao pessoal do balé e da ópera. Perdi 14 centavos em audiência agora. Primeiramente, um salve para o balé, um salve para a ópera. Vocês sabem se mover de forma muito fluida e cantar assim. E ambos são artes impressionantes e belas que merecem ser respeitadas e amadas. Mas aquele trecho ali, exatamente aquele trecho, nada antes, nada depois, foi o que viralizou de forma insana. Você vê Steven Spielberg criticando Timothy, e Spielberg disse que há valor na Netflix, mas que ele valoriza mesmo a experiência no cinema. A verdadeira experiência ocorre ao influenciar a comunidade a se reunir em um espaço desconhecido, como no cinema, shows, balé e ópera, disse ele. Queremos que isso dure para sempre. A Polymarket fez um anúncio com Popcrave tweetando que promove balé e ópera. No Forever Young teve Marty Supreme, e até Doja Cat participou. Veja o que ela disse. Ei, aliás, ó, a ópera tem 400 anos e o balé tem 500 anos. Alguém chamado Timothée Chalamet teve a ousadia, esse cara famoso, aliás, teve a ousadia de dizer na câmera que ninguém liga pra isso. Tenho certeza que você poderia entrar em uma ópera agora. Todos os assentos estariam ocupados e ninguém falaria durante a apresentação. Todos estão furiosos com ele por desrespeitar o balé e a ópera, dizendo que ninguém gosta, que todos odeiam. Aquele anúncio da Polymarket com Popcorn dizendo que organizaram balé e ópera era feito por IA. Eles não organizaram nem apoiaram nada disso. Eles aproveitam o momento para anunciar uma das maiores apostas atuais, quem ganhará o prêmio de melhor ator. O Oscar é destaque nesses mercados de previsão, semelhantes a jogos legalizados. Mas além disso, Doja Cat veio a público e disse que o vídeo que ela fez era falso, e que ela só fez aquilo para bancar a virtuosa. Ela disse que estava meio que fazendo um experimento social com isso. Ontem, eu mesmo decidi meio que dar uma lição no sistema, porque existe uma cultura baseada em indignação e coisas assim, e as pessoas querem sentir que fazem parte de algo. É uma necessidade de se conectar, seja de forma boa ou ruim. O que eu estava fazendo ontem era bancar a virtuosa porque eu queria me conectar. E eu sabia que a besteira do Timothée era algo que eu poderia usar para fazer as pessoas se conectarem comigo, continuou ela. E é fácil, é uma maneira moderna de conseguir cliques, curtidas, aprovação e todo tipo de coisa assim das pessoas. Então eu fiz isso ontem e nem pensei direito no porquê estava fazendo. Ponto. Eu não sei nada sobre ópera, não sei nada sobre balé e nunca fui a nenhum desses espetáculos. No fundo, não é uma afirmação incorreta. E a frequência caiu de 305 mil para 200 e 25 mil mesmo. 305 mil. É uma fração extremamente pequena de 1% do público que consome entretenimento, e isso só em um ano. Se você pegar de 2010 a 2024, houve uma queda de quase 30%, e em 2024 eles registraram um prejuízo de 9,1 milhões de dólares. O presidente do balé australiano afirma que, sem filantropia, a companhia estaria em situação financeira crítica e só existe graças a doadores generosos. A ópera está ainda pior, teve um prejuízo operacional de 10 milhões de dólares e, em 2024, teve uma queda de 23% no público. Então, o que ele está dizendo no trecho descreve a indústria do balé e da ópera, e ele faz a comparação de que não quer que os filmes sigam esse caminho. Vamos voltar ao trecho original do Town Hall para ver o contexto completo do que ele diz, pois não começa apenas com Eu não quero estar em alguma besteira tipo balé ou ópera. Descubra o que ele realmente fala. Admiro quem faz isso, eu também já fiz. Se quiser falar com eles, vá lá. Precisamos manter os cinemas e esse gênero vivos. Outra parte de mim acha que, se as pessoas quiserem ver Barbie ou Oppenheimer, vão assistir, fazer esforço e sentir orgulho disso. E eu não quero trabalhar com balé ou ópera. Ok, ele não está falando sobre balé e ópera. O vídeo não é sobre balé e ópera. O vídeo é sobre... Eu já fiz aquela coisa de ter que sair pra promover um filme e ficar tipo, a gente tem que manter isso vivo, temos que ir.
temos que nos reunir. E se você pensar bem, nos últimos 10 anos... Além disso, quantas vezes você já viu seu ator favorito indo a um talk show? Falando tipo, é como um filme? Não, é como um filme de verdade que você assiste no cinema com várias pessoas. Esse é o argumento, segundo Harry Styles. Olivia Wilde também comentou. A gente tem que dizer para as pessoas assistirem no cinema. Já que, tipo, é um filme, você tem que ir lá assistir. E ele ficou tipo, beleza. Mas parece que em toda turnê de divulgação, não é o pessoal te convencendo do porquê você deveria ver esse filme. Vocês precisam ver esse filme no cinema, galera. É o tipo de filme que assistindo com outros vai explodir sua mente. E ele diz que não quer fazer isso, nem que o cinema seja um meio em declínio onde se precisa implorar para o público apoiar. E então, ele disse, tipo balé e ópera, duas indústrias que estão ativamente em declínio e só sendo sustentadas por um grupo muito seleto de pessoas e filantropos, tipo os ultra ricos que vão manter isso. Sou grato a Deus por eles fazerem isso, toda arte merece apoio e permissão para continuar. Conheça Timothée Chalamet, não me interesso em fazer isso. É loucura ele recusar? Ele disse que já fez antes e não gosta muito. Prefere fazer filmes que as pessoas queiram sair de casa para ver. Tipo, eu quero que as pessoas queiram vir assistir, eu não quero fazer as pessoas sentirem que elas têm que vir assistir. Mas é sobre isso que esse vídeo inteiro fala. Não é sobre essa situação do balé e da ópera. É mais sobre por que isso aconteceu em primeiro lugar, porque o que ele disse foi descuidado, foi rude. Foi tipo, se você é um bailarino ou se interessa por isso, ou se você faz ópera, você se interessa por isso. Se você está envolvido nisso, seria doloroso ver isso. Ele está sendo meio desrespeitoso com isso. Mas também ele está falando sobre isso a partir de uma compreensão pessoal, já que toda a família dele está no balé. Por isso ele usou isso como referência, pois sabe bem que está em declínio. Minha avó dançou perto do Vale da Cidade de York, minha mãe em Nova York e minha irmã no Vale da Cidade. E olha, eu conheço meu público, eu sei que tem uma parte significativa do meu público que provavelmente, tipo, realmente não gosta de Timothée Chalamet e está totalmente, tipo, do lado da indignação em relação a ele. E aqui está o que eu quero falar. Por quê? Porque existe um motivo para isso e é muito mais profundo do que um comentário que seja apenas desdenhoso. E tipo, um pouco assim, haha, meio que rindo e fazendo as pessoas que se interessam por isso se sentirem mal. Tipo, eu entendo isso, mas a proporção que isso tomou não é equivalente. Mas existe um motivo. E eu só acho que a conversa deveria ser muito mais do que o que Doja Cat estava fazendo de propósito. Tipo, ela estava fazendo isso intencionalmente, pra provar um ponto. Mas seria tão fácil vir aqui e só falar mal dele e só falar. E não ter qualquer nuance ou profundidade nisso, pois é o mais fácil de fazer e alimentar. Mas o que eu acho mais valioso é ir além desse nível superficial. Então, primeiro, Misty Copeland. Ela foi contratada na March Supreme Press. Tipo, essa é ela está envolvida nisso e ela veio a público e disse algumas coisas. E eu acho que a crítica dela é mais válida. Primeiro, eu tenho que dizer que é muito interessante que Ann Biden precise fazer parte da promoção da March Supreme. Com respeito à minha forma de arte, mas eu acho que é importante que, sabe? Reconhecemos que sim, essa é uma forma de arte que não é popular e não faz parte da cultura pop como os filmes. Mas isso não impede que ocorra na cultura do instinto do irmão. E eu acho que muitas vezes se confunde que só porque algo é popular, isso significa que é significativo ou impactante. Essa perspectiva, essa crítica, eu concordo. Por isso, quando ele faz aquela piada no final, dizendo que perdeu 14 centavos em visualizações, parece desrespeitoso com eles, porque realmente é. E ela foi contratada especificamente para isso, em relação ao que ela faz como bailarina. E é difícil porque existe essa nuance de que, bem, ele claramente respeita o balé, toda a família dele cresceu fazendo isso. E o final daquele trecho que mostrei agora há pouco não está dizendo isso. Eu cresci sonhando alto nos bastidores do Teatro Coke em Nova York. Tipo, é engraçado como existem vídeos dele em que ele realmente demonstra respeito por isso. Só que naquele momento tem um momento em que ele está querendo fazer um ponto. Não fala de balé ou ópera, mas usa como referência para discutir o cinema e negar que seja uma arte em extinção. Porque isso é um problema, nem todo mundo precisa concordar com isso. Mas do jeito que ele fez, foi meio convencido e arrogante, independente de quando ele fala coisas assim de novo. Soa pretensioso, mas como Baryshnikov, Balanchine e esses dançarinos e filmes de balé clássico, eu adorava ter essa atitude. Isso acontece muito. Em 2019, há um vídeo onde ele repete esse ponto sobre balé, mostrando que é algo recorrente em seus pensamentos e opiniões. Eu amo filmes, amo atuar, amo ir ao cinema. Eu meio que ficava com medo quando era mais jovem, que talvez isso estivesse se tornando como ópera ou algo assim, uma forma de arte ultrapassada ou algo do tipo. Comecei a ter a sensação de que talvez fosse como ópera ou balé ou algo assim. É meio que uma forma de arte morrendo ou algo do tipo. Tem coisa demais dele falando sobre balé e ópera pra opinião ser só essa. Ele é só um hater mesmo,
As coisas que ele menciona são para descrever como uma forma de arte morrendo, o que é descritivo da realidade do que está acontecendo agora, o que é triste. Não é como se ele dissesse, é assim que tem que ser. Então, o que é então? Aqui está o que eu acho que eu penso. Timothée Chalamet explodiu de forma massiva, objetivamente, devido a um público feminino extremamente leal e fervorosamente apaixonado, como resultado de seus filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Adoráveis Mulheres. Ele indo em turnês de imprensa sendo tipo, ah não, tudo bem, eu não sei. Eu não sei. Esses filmes sendo dirigidos por Luca Guadagnino, Greta Gerwig, algumas vezes. O visual dele, o charme, a vibe, a aura dele estavam no auge. Garoto sensível. Tipo, se ele estivesse por aí quando o Tumblr era gigante, não teria ninguém maior, tipo Cole Sprouse. Quem? É por isso que ele é quem ele é. Mas recentemente o Will Temptin tem agido diferente. Até ele tem se comportado de um jeito que é diferente de como as pessoas viam ele desde o começo. E tipo, na maior parte da carreira dele, tipo, você sabe, no começo ele ainda é tão jovem, mas ele começou a ser um pouco diferente. Ele está fazendo rap com os garotos da SD. No palco, fala sobre querer ser grande e se gaba após ganhar um prêmio. Mas a verdade é que eu estou realmente em busca da grandeza. Ele fica na beira da quadra nos jogos dos Knicks, lembrando um jogador de boliche maluco. Strike para conquistar, strike para mudar o clima. E ele conseguiu. Você está brincando? Isso mesmo. O que acha? Ele está ligado? E esse é o cerne de tudo. Ele, como pessoa, é muito menos parecido com o que as pessoas achavam dele na época de Garoto Bonito e Lady Bird. Aquele tipo de garoto indie, artístico, o soft boy. Essa versão de Timothée Chalamet está muito mais distante de quem ele é de verdade do que esse cara. Durante toda a turnê de Marty Supreme, ele mantém esse perfil, só que mais sexy. Na verdade, discordo disso. Pedro Weber é um partidão. A versão que as pessoas tinham em mente não está sentada em um carro com Kendrick Lamar, rimando com ele palavra por palavra. Ele não está no palco, e LeBron James afirma que isso supera tudo o que já fez na vida. Não me importo com prêmios ou coisas do tipo. Isso aqui é, de longe, o melhor de tudo. E isso sem contar que ele namora Kylie Jenner. O fato de que esse cara, visto como exemplo máximo de artista que nunca iria... Jamais, Timothy jamais namoraria uma Kardashian Jenner. E ele está completamente envolvido. E eles parecem realmente felizes juntos. E já estão juntos há um tempo. Isso preparou o terreno, deixou todo mundo pronto pra odiá-lo, porque é tipo... Você não é quem eu pensei, está agindo diferente. Com quem acha que está parecendo? Ninguém pode ser culpado por reagir assim a tudo isso. Realmente passa a sensação de reviravolta como se você estivesse só me enganando. Às vezes as pessoas têm uma dúvida em relação ao Timóteo, tipo, você estava sendo falso antes ou está sendo falso agora? De qualquer forma, parece que há um contraste enorme, e de qualquer jeito eu odeio isso e começo a te ver de outra forma. Mas aqui vai a minha opinião sobre Timothée Chalamet. Acho que ele sempre foi assim, só mudou de filmes. Vamos fingir que não conhecíamos o pequeno Timóteo, Tim. Timóteo. É o seu garoto, pequeno Timóteo, Tim. Estatística, isso mesmo, estatística. É isso, mano. Em 2012... a gente conhecia o controle 360 modificado, da época em que ele fazia capas personalizadas de controle de Xbox no antigo canal dele no YouTube. E aí, YouTube, aqui é a Modificando o Controle 360 com o controle da semana, esse aqui é o Red Tiger. Mano, esse é o Red Tiger. Tipo, a colaboração com o SD Kid que ele fez surgiu totalmente desse conhecimento de que ele já curtia esse tipo de coisa. Tipo, naquela era Art Boy que eu tô falando, tipo, a era indie dele, mesmo naquela época, ele já falava do amor profundo pelo hip hop e como isso sempre foi central pra quem ele é, crescendo totalmente envolvido com isso. Explica aí, tem uma foto de vocês jantando com Kid Cudi e Kanye West. Beleza, então, Kid Kudiat é meu artista favorito de todos os tempos. Eu não estaria atuando sem ele, eu não teria seguido essa carreira maluca. E eu só mandei uma mensagem pra ele na manhã do aniversário dele e ele falou, vem jantar hoje à noite. Eu não fazia ideia do que eu ia encontrar lá. Imagine não saber o que te espera e de repente estar num jantar. Meu Deus, aliás, que porra é essa? Um grupo de 4, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Pete Davidson e Kanye West. Vocês lembram o que aconteceu entre eles após o término de Kanye e Kim? Eles começaram a namorar outras celebridades? Ou alguém realmente lembra disso? Mas ele tá dizendo que é tão inspirado pelo Kid Cudi que nem teria seguido a carreira de ator. Ele nem teria, tipo, corrido atrás do sonho dele se não tivesse tido essa inspiração dele. E as pessoas que acham que ele está só fingindo agora, que esse não é quem ele realmente é, e que ele só está fazendo isso por algum motivo, estão se forçando a ignorar as coisas.
Ele já cresceu com esses interesses. Quando conversa com o LeBron, veja o que diz. Primeiro jogo do LeBron no Heat em Nova York. Eu estava lá vaiando pra caramba o LeBron. Você devia ter vindo pros Knicks. Esse nome, Timothée Chalamet, não parece combinar com quem ele realmente é. E infelizmente para muita gente é isso que ele é. E também, ele não estava fingindo naquela época, não estava atuando, ele aparecia em todos esses vídeos, tipo, ele estava sendo bem verdadeiro sobre quem ele era naquela época. Mas as pessoas achavam que quando ele fazia isso era tipo, esse é um lado excêntrico, né? Achei uma peculiaridade do Timothée Chalamet. Tipo, ele obviamente é todas essas coisas que eu realmente quero que ele seja. Isso é só engraçado porque ele é tantas outras coisas. É interessante que goste de futebol, mesmo sendo meio nerd. Então, quando você olha para clipes como esse, com um novo contexto de quem ele realmente é, as coisas parecem um pouco diferentes. Yeet yeast caskers. O engraçado da piada é que é Timothée Chalamet fazendo uma brincadeira ao estilo do Lil Pump. É engraçado ver Timothée Chalamet fazendo isso, porque pra mim, ele e Lil Pump estão em extremos opostos, muito diferentes. Ver o Timothée Chalamet vestido assim agora é engraçado. Ele fez algo parecido na turnê de imprensa de Marty Supreme e com SD Kid. Mas ele se dedicou, como se realmente estivesse cozinhando aquilo. Agora parece que ele realmente entrou no personagem e se entregou. Não é só mérito dos roteiristas do SNL terem tirado algo engraçado dele. Tipo, ele sabe disso e faz parte da piada porque conhece a história. Entendo porque isso deixa as pessoas um pouco desconfortáveis com ele. Porque a questão sobre Timóteo nunca foi que no fundo ele era esse tipo de cara. Sempre foi um perfil lateral, algo excêntrico, mas agora é quem ele é. E o que as pessoas gostam nem está sendo comentado. Ou meio que acaba sendo deixado um pouco de lado, ou talvez ele simplesmente não esteja. Tipo, mostrando tanto aquele lado fofo, meio nervoso. Mas a questão é, ele é o Timothée Chalamet, ele é o Lisan Al-Karib. Ele é uma grande estrela e muito bem sucedido. Quando se fala da geração dele de atores, todos são comparados a ele. Ele disse que busca a grandeza. Ele está na conversa. Seria muito performático se ele ainda agisse como o Timothée Chalamet do início da carreira, com o sucesso e influência atuais. Ele não é o tipo de cara que poderia estar em uma entrevista com Jimmy Fong dizendo haha, sim, não sim, Jimmy. Sim, isso seria tão falso. Ele não podia ficar assim pra sempre. Ele realmente ficava nervoso, não acho que fingia. É normal ficar nervoso quando a carreira começa a decolar. E você fica com a cabeça girando com todas essas coisas que podem dar errado. Você tem toda essa pressão, todas essas coisas. Ele está nervoso, está animado, está feliz, mas já faz um tempo que ele faz isso. Ele já está estabelecido. Seria estranho se ele ainda agisse assim, mas ele tem estado tanto em evidência sendo ele mesmo. Que é neste momento ele está falando como um garoto de Nova York, o que, aliás, é onde eu estou agora. Eu estou em Nova York. Estou na cidade de Nova York. Eu queria entrar na mente de Chalamet. Mas ele vai falar o que pensa. É assim que ele é. Ele fala sobre, as pessoas que ele admira são atletas. Ele está lá pensando na conversa sobre o GOAT, será que o debate sobre Michael Jordan pode acabar e deixar os anos 90 no passado? Ele é assim. Existe um luto. As pessoas brincavam dizendo que estavam de luto pelo Timothée Chalamet quando ele raspou a cabeça. Meu Deus, o que houve com ele? Com o meu garotinho? Você raspa a cabeça, começa a namorar a Kylie Jenner e fala abertamente o quanto ela é incrível. Quero dizer, ele é um ator incrível e, obviamente não há outro ator da idade dele que consiga se garantir do jeito que ele consegue. Você faz tudo isso, vai na turnê de imprensa do Marty Supreme dizendo que busca a grandeza, que é o maior. Quer isso, minha garota? Uma fatia de bilionário assim. Quem você pensa que é? Isso vai incomodar muita gente? A conversa já acontecia antes do comentário sobre balé e ópera. Muitos fingem que tudo começou por causa disso. Não, as pessoas já estavam falando do Timothée Chalamet de uma forma tão negativa e parecia que já estavam preparadas para odiá-lo por todos esses motivos. Mas eu acho que pra mim o que importa é que ele não vai deixar de ser essa pessoa. Ele é isso. Ele nunca vai voltar à época antes da fama absurda e do sucesso constante. Timothée Chalamet não vai fazer isso. Mas isso não significa que ele seja só essas coisas. Foi há pouco tempo que ele estava na turnê de divulgação de um filme totalmente desconhecido, onde ele interpreta Bob Dylan. Se você olhar qualquer uma das entrevistas que ele está dando sobre isso, ou sinceramente muitas das entrevistas que ele está dando sobre Marty Supremo, ele fala sobre isso de um jeito bem artístico, meio indie. Ele é esse tipo de cara, tem essa dedicação séria e essa abordagem ao trabalho dele. Ele vai levar tudo a sério, tratando como arte, comparará seu corpo e movimentos com bailarinas, mencionando Baryshnikov. Eu falei, beleza, conheço, ele disse. Mais um nome de bailarina, eu fiquei beleza, ele entende de balé, E eu só acho que toda essa reação negativa e tudo mais, pra mim, tudo se resume a isso.
Você aceita isso? Se você é fã do Timothée Chalamet, também gosta dos filmes e atuações dele? Ou você é fã de quem ele era no começo da carreira dele? Ou, obviamente, você pode ser os dois. Mas se você não for assim, se você for tipo, eu não ligo muito pra filmes e não é muito sobre atuação, sobre as performances, tipo, eu uso isso só pra fazer meus edits de fã e tal. Mas na verdade é mais sobre clipes dele em turnês de imprensa, coisas de paparazzi, fanfics sobre ele. Se esse é seu tipo de fandom do Timothée Chalamet, entendo como alguém desse grupo ficaria tão chateado com ele. Mas se você é alguém que, você realmente não é fã do Timothée Chalamet desse jeito e só pensa, ele é só um ator que insultou balé e ópera, e eu amo balé e ópera. Entendo por que você o odiaria, já que nem conhece esse cara, e ele é super desdenhoso e desrespeitoso com balé e ópera, suas coisas favoritas. Claro, seria esse cara é irritante, mas pra mim, pessoalmente, seria assim. Se eu viesse pra internet e dissesse que Timothée Chalamet falou que balé e ópera são uma droga e odeia isso, eu mesmo estaria sendo performático. Se eu estou olhando pra isso, se eu estou pesquisando sobre o vídeo, eu penso não. Ele claramente tem uma conexão profunda com o balé por causa da família dele. Ele já afirmou isso várias vezes e usa como referência porque sabe que está em declínio agora. Ele não quer que o cinema, a arte com a qual está envolvido, siga o mesmo caminho. Não tem como ver tudo isso e não pensar assim. Por isso concordo muito com a Doja Cat. Já fiz vídeos dizendo que ela é ruim, mas às vezes simplesmente adoro a Doja Cat. Aliás, eu adorei o novo álbum dela, todo mundo tá criticando e dizendo que não é tão bom. Eu simplesmente adorei. Mas muito desse ódio é só sinalização de virtude, e eu acho isso superficial, pessoalmente. Eu não acho que seja o resultado de toda a informação que você tem. Não gostar de Timothée Chalamet não é uma opinião ruim. Você pode ter todas essas informações e pensar, e é por isso que eu não gosto do Timothée Chalamet. Essa é uma opinião totalmente válida. No fundo, minha opinião se resume ao balé e à ópera. Essas artes lindas merecem apoio. Espero que voltem com tudo. Toda arte ao vivo deve ser valorizada, pois tem grande impacto cultural, muitas vezes percebido só anos depois. O balé e a ópera, porém, estão em declínio. E essa é uma comparação válida de se fazer com o cinema, onde atualmente as pessoas estão implorando para você ir assistir aos filmes delas no cinema. Não porque o filme é bom, mas só para ir ao cinema. E o motivo pelo qual isso explodiu muito mais do que eu acho que deveria, baseado nesses 3 fatos, se resume a Timothée. Chalamet fazia parte da consciência cultural, de certo modo. Nos últimos 1 a 2 anos, isso tomou outro rumo. As pessoas conheceram o verdadeiro Timothée, mas acredito que os fãs de verdade já sabiam quem era Timothée. Eu acho que a gente já sabia. O chocante é que, embora eu achasse que todos soubessem, começou a pensar que talvez alguns não soubessem. E por causa de quem ele é e do sucesso que ele teve, ele não é o tipo de cara que vai continuar se apresentando. A persona pública do cara adorável. Eu não sei por que estou aqui, sou tão sortudo. Acabei de ser escalado para um filme, e a Greta Gerwig me disse o que fazer, então só decorei. Ele não é o cara que vai fingir fazer isso, ele vai falar o que pensa, e muita gente odeia isso, muita gente não gosta desse tipo de pessoa. E eu prefiro alguém que seja ele mesmo e não esteja tentando fazer o que acha que vai fazer mais pessoas gostarem dele. E a última coisa que quero dizer é que falei sobre isso mais cedo. Mas a base de fãs dele e o motivo pelo qual ele estourou foi por causa das cintas modeladoras. Acho que isso é praticamente inegável quando você olha para o fandom dele e para a ascensão dele à fama. Eu estava lá. Ele era tipo o arquétipo do garoto do Tumblr. E o jeito que ele está agindo agora não é realmente para esse público. Não acredito que ele esteja tentando se afastar do público feminino. Alguns afirmam isso, mas não é o que percebo nas entrevistas dele. Eu só acho que, no fundo, ele é o Pete Weber em um corpo magro, fofo, de garoto indie artístico e sensível, mas dentro desse corpo, ele é o Pete Weber. Eu já sei que esse vídeo vai ter uma sessão de comentários bem animada, e estou muito interessado em ouvir todo mundo, conhecer todas as perspectivas e tudo mais. Se você não gosta dele, você não precisa gostar dele, tá tudo bem. Eu só quero ter certeza de que o argumento está vindo de um lugar de boa fé. Isso não é ignorar sinais claros de quem ele sempre foi na carreira. Mas olha, ele perdeu o Oscar e todos estão zoando. E aí no dia seguinte saiu o pôster de Duna 3 e todo mundo começa a falar sobre como ele é ele. E aí saiu o trailer de Duna. E todo mundo falando, ele é ele mesmo. A reação à turnê de imprensa do Marte Supremo parece ter abalado ele. E estou curioso para ver como agirá na próxima temporada de premiações. Então se inscreva, me diga o que você acha, e se você já se inscreveu, por favor, faça isso. Coma, Scott, coma, ploft, Scott, coma.